Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastor Júnior Trovão que vos fala. É um prazer e uma satisfação estar com os irmãos aqui nessa oportunidade. E já quero agradecer pela sua presença nessa live conosco, onde o nome do Senhor Jesus é que será glorificado. Essa live ela tem um cunho escatológico, onde nós vamos falar de alguns acontecimentos que estão acontecendo nessa hora final, onde a igreja ela está sendo de fato envolvida dentro desses acontecimentos que estão ocorrendo nos dias atuais, mas tudo mostra que a palavra do Senhor ela está se cumprindo. Tudo mostra que a palavra de Cristo, a qual ele disse em Mateus 24:35, passará o céu e também a terra, mas as minhas palavras elas não hão de passar. Vivenciando isso, estamos vivenciando os últimos instantes da igreja sobre a face da terra, aonde o nome do Senhor Jesus será glorificado, porque ele é o dono da igreja, ele é o dono daqueles pelas quais ele comprou a mim, ele comprou você, e conforme está em Apocalipse capítulo 5, quando o Cordeiro, ele que é digno de abrir o livro, a Bíblia vai dizer que naquele momento, a Bíblia diz que o anjo abre a boca, brada ao Senhor e diz: louvado seja ao Cordeiro que morreu e ressuscitou e comprou para Deus povos de todas as línguas, tribos e nações. Ou seja, gente do mundo inteiro foi comprada pelo sangue de Jesus de Nazaré. E esse povo, que outrora eram os gentios, aqueles que dos quais Deus, por o seu amor e por sua misericórdia, os enxertou no plano da salvação, os enxertou na oliveira viva. Então, esses são os filhos adotados de Deus, filhos por adoção. Então eu me encontro, você se encontra, e como Jesus mesmo disse no capítulo 1 de João, versículo 12, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam, mas todos aqueles que me recebem foram lhe dados o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, você agora é um filho de Deus, eu sou um filho de Deus. Aqueles que se entregaram a Cristo são filhos de Deus. Então, só Deus e sua bondade, sua misericórdia para nos fazer o que somos hoje. Conforme está no capítulo de número 3 de João, no livro no João capítulo 3, verso 16, o versículo que o mundo conhece, falando acerca do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus fez isso. Ele veio ao Calvário, morreu por mim, morreu por você e nos tornou quem somos hoje, filhos, e por conseguinte somos a igreja do Deus vivo. É para essa igreja que Jesus vai voltar. É para este povo que Jesus vai voltar para levá-lo ao céu. É interessante que quando Jesus desce do céu, quando ele abre mão daquilo que ele recebia no céu, a glória que ele recebia dos anjos, da criação, o trono pela qual Cristo possuía no céu e todo o esplendor, tudo aquilo que é portentoso estava sob o domínio de Cristo no céu, mas ele, por um propósito, ele abre mão daquilo que ele possuía para vir à terra, humanizar-se, para morrer por mim e por você. É interessante que a igreja precisa entender isso. Quando ele veio para salvar. E uma vez que ele salva o pecador, ele faz com que esse pecador se transforme em filho de Deus. E agora é justamente esse filho que de fato vai ser agora levado aos céus. Porque Jesus disse no capítulo de número... No livro do Apocalipse, Jesus disse que ele está à porta e ele está batendo. E aquele que abre a porta do coração, ele de fato vai entrar e vai salvar esta vida. Então, Jesus veio para estes. E esse povo é justamente o povo que ele vai levar para o céu. Ele disse: eu vou para o meu Pai e vou preparar lugar para vocês. João 14. E uma vez que eu preparo lugar para vós, eu virei outra vez para vos buscar. É interessante
que ele fala, eu virei outra vez para vos buscar. Isso quer dizer que Jesus veio para salvar o ímpio, mas ele voltará para buscar o salvo. Então, isso é extraordinário. Você que um dia estava em trevas, estava perdido, agora nós estamos em direção ao céu, estamos rumo ao céu, estamos em direção ao céu de glória, estamos em direção a Cristo, o local que Ele preparou para mim e para você. Então a gente já aprende aqui que logo no início, Jesus de fato, ele veio a essa terra para salvar o perdido, mas ele voltará para arrebatar o salvo. Então, é estes salvos que têm a oportunidade de ser levado aos céus. Ele disse, eu virei outra vez e agora eu virei para vos buscar. Ele quer buscar você, ele quer buscar a mim, ele quer nos levar para o céu, ele quer nos conduzir. E por muito se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Olha que coisa extraordinária. Nessa live escatológica, isso é um sinal para a igreja. Isso aqui a gente precisa aprender. É um sinal para a igreja. Porque o mundo não tem como ser aquecido. Porque só pode ser aquecido quem experimentou o poder do Espírito Santo. Quem foi convencido por ele. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas quando o Espírito Santo vier, João 16:8, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é justamente esse homem que é convencido do pecado, da justiça e do juízo, que o amor de Deus é derramado dentro do seu coração. Por isso que nós passamos a amar o nosso próximo com aquilo que é de Deus em nós. Passamos a amar o ser humano com o amor de Deus, passamos a perdoar o nosso próximo com o perdão de Deus. Então é justamente isso que Deus nos faz. Ele faz com que nós amamos o nosso semelhante com aquilo que é dele. Então, a partir desse momento que nós amamos o nosso semelhante com aquilo que é de Deus, nós fomos aquecidos por esse amor. O Espírito Santo faz com que aquilo que é de Deus se aqueça em nós. Então, essa expressão de Mateus 24:14 é uma alerta para a igreja. Por muito se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então Jesus está dando um alerta que nos últimos dias haverá um sinal. O amor daqueles que o servem vão se esfriar. O próprio apóstolo Paulo disse que nos últimos dias as pessoas trair-se-ão umas às outras mutuamente, ou seja, as pessoas não terão mais, o sentimento de que aquilo que ela está fazendo vai prejudicar o próximo, pode tirar a vida dele, pode acabar com a família, destruir uma família. As pessoas perderão esse amor. E o que mais me chama a atenção, que isto ocorrerá com pessoas que estão em nosso meio, com pessoas que carregam a Bíblia debaixo do braço. Sabe o que é isso? O tempo ele pode melhorar você, o tempo pode piorar você, o tempo pode colocar você, dependendo da vida que você leva, o tempo pode colocar você mais perto de Deus, como o tempo pode te afastar de Deus, o tempo pode te levar para longe de Deus. Então, o tempo ele vai fazer com que muitas pessoas se afastem do Senhor, muitas pessoas abandonem ao Senhor. Mas é interessante, o abandonar que o texto está dizendo é que as pessoas podem continuar vindo à casa de Deus, podem continuar congregando, mas estarão longe de Deus por causa do pecado. As pessoas estarão longe de Deus por causa da iniquidade. Então esse alerta é para a igreja. Você não pode estar aí perplexo, você não pode estar aí apavorado, dizendo, olha, eu vou sair da igreja porque as pessoas estão traindo umas às outras, eu vou sair do evangelho porque as pessoas não, eu fiz o melhor para aquela obra, eu fiz o melhor para aquela igreja e as pessoas ainda me criticaram, as pessoas disseram que eu não era de Deus, as pessoas que eu tanto ajudei agora estão falando mal de mim, as pessoas que eu estendi a mão para elas, as pessoas hoje falam mal da minha vida. Então isso é sinal que Jesus disse, o amor está se esfriando, o amor está a cada dia se esfriando. Não é o ímpio, porque o ímpio nunca foi aquecido, mas você foi aquecido pelo amor de Deus. Aleluia. Você foi aquecido
fortalecido pela presença poderosa do Espírito Santo. Então, quando você olha para as pessoas que estão ao seu derredor, que eram e que hoje já não são mais, que estavam e hoje já não estão mais na presença de Deus, você tem que olhar para você. Você tem que olhar para dentro de você e ver como você se encontra na presença de Deus e ver como você está na presença de Deus. É justamente o que eu sinto, é justamente a maneira que eu me encontro que vai determinar se eu vou ouvir o som da última trombeta e subir ou se eu vou ficar. Então, para que desistir de Deus por causa de pessoas? Aprenda isso. Não se desiste de Deus por causa de pessoas, porque isso é mister. O que está acontecendo hoje é mister que isso aconteça. Esse trair mutuamente uns aos outros, esse fofocar, esses mexericos que acontecem em nosso meio, pessoas que outrora estavam firmes, hoje estão aí longe do caminho do Senhor, é o amor que vai se esfriando. E qual é o motivo disso? Por muito se multiplicar a iniquidade. Existe uma coisa espantosa, escrito no capítulo 18 de Lucas, quando Jesus fala daquela viúva, a qual estava pedindo para aquele juiz, que não temia Deus e nem respeitava os homens que julgasse a sua causa. Aquilo é interessante porque no final do texto, Jesus falou assim: está vendo esse juiz? Se esse homem, sendo ruim, consegue fazer algo bom, imagine Deus o que não fará pelos seus filhos. Imagine o Senhor o que Ele não fará pelos seus filhos. E olha o que Deus está nos ensinando. Aí Ele fala na última parte do texto, algo que me deixa pensativo, algo que me faz refletir sobre a vida que eu estou levando e me faz vir hoje aqui nesta live falar para alguém que está do outro lado desta tela. Jesus faz uma pergunta dizendo assim: porventura, quando o Filho do Homem voltar, Ele achará fé na terra? Aí eu traço um paralelo com Mateus 24, 12 e traço um paralelo com Lucas 18. Jesus fala assim: olha, por muito se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Porventura, quando o Filho do Homem voltar, Ele achará fé na terra? Olha que coisa interessante. Amor, um sentimento de Deus na igreja. Amor, um sentimento do Espírito Santo colocado dentro da igreja para que o ser humano ame a Deus, para que aqueles que são filhos de Deus o amem o Senhor. Então, a iniquidade aumentando, as pessoas traindo mutuamente uns aos outros, as pessoas se matando espiritualmente, até mesmo crente tirando a vida de outro crente. Você vê aí o amor se esfriando, casamentos sendo destruídos, lares sendo destruídos, a família sendo dissolvida, e as pessoas estão agora entendendo aquilo como algo normal. As pessoas vão deixando de amar a Deus, e mais importante, isso aqui é muito interessante do que eu vou falar, existem pessoas que esqueceram-se tanto de Deus, que amam mais estar na casa de Deus do que na própria presença de Deus. As pessoas não vão se dando conta disso. Então, se o amor com Deus está se esfriando, ela entende que a vida de iniquidade que ela está levando é normal. Por isso que você vê as pessoas hoje banalizando a graça. Até muitos líderes estão fazendo isso, banalizando a fé, banalizando a graça. A graça que, inclusive, embora é dada a gente de graça, mas ela teve um preço. Ela teve um preço na cruz do Calvário. Mas essa graça, embora é de graça, dada para nós, mas um alto preço foi pago por nós. E o que Paulo disse? Não useis da liberdade da graça para dar lugar à carne. As pessoas hoje estão indo na casa de Deus. Parece que a casa de Deus hoje se tornou uma casa de show, né? A gente entra dentro de alguns ambientes e parece que você não sabe se é uma igreja ou se é uma casa de show. Mas Jesus disse: a minha casa não será chamada casa de show, a minha casa será chamada casa de oração. Foi isso que Jesus disse. Então, olha que coisa interessante. As pessoas estão se esfriando.
E as pessoas dizem, eu amo estar na casa de Deus, eu amo estar naquele culto, eu amo estar naquele local. Mas a pergunta é, você ama estar na presença de Deus? Você observa Elias, na primeira vez que ele apresenta-se na Bíblia, 1 de Reis capítulo 17, ele se apresenta diante de Acabe, e ele diz, Acabe, vive o Senhor. Ele está dizendo, eu sirvo ao Senhor, a minha fé é tributada ao Senhor, a minha fé é delegada ao Senhor. Mas ele vai dizer algo que é extraordinário, vive o Senhor. Ele não está na igreja, Elias não tem um templo para ele ir, mas ele diz assim, eu não estou no templo, mas vive o Senhor, em cuja presença eu também me encontro. Elias não estava no templo, não estava na igreja, mas estava na presença de Deus. Então tem muita gente hoje que por causa da iniquidade, por viver uma vida de promiscuidade, uma vida de prostituição, ainda continuam na casa de Deus, mas essas pessoas estão afastadas da presença de Deus e por conseguinte, elas estão agora perdendo o amor de Deus. A iniquidade aumentando dentro delas e o amor de Deus se esfriando. E o amor e a fé são coisas que Deus deu a nós. O amor Deus derramou, a fé Deus nos entregou. Está em Judas, no capítulo 1, verso 6. Batalhemos ardentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Ou seja, amar a Deus, eu tenho que amar a Ele pelaquilo que Ele me deu, e eu tenho que servir a Ele pelaquilo que Ele me entregou, que é a fé. E eu tenho que batalhar para não perder o que Deus me deu. Então Jesus está dizendo, quando eu voltar, porventura acharei homens de fé na terra? Acharei uma igreja que ainda tem fé? É uma pergunta que o Senhor nos faz. Então nessa primeira live escatológica, aonde eu farei 7 dias falando de escatologia, Deus me trouxe aqui hoje para trazer um alerta para a igreja. Como está o teu sentimento por Deus? Como está a fé que o Senhor injetou em você um dia? Oh, recala managashuri calabaraia. Como está essa fé? Acredite no que eu vou te falar. O que vai te sustentar na presença de Deus não é um templo bonito, não é uma igreja acolchoada, com poltronas exuberantes. O que vai te segurar na presença de Deus não é a comodidade que a igreja te dá, não é os louvores que você ouve, mas é justamente o que Deus te entregou, o amor e a fé. Olha para cá, Jesus vai buscar uma igreja de fé. Deus vai buscar um povo zeloso e de boas obras. O Senhor voltará para um povo que o ama. Ei, Trovão, o que é que vai determinar, Trovão? Nesse relacionamento que eu tenho com Deus, Trovão. Eita glória. Tem alguém que está me olhando assim, eu já vi muitos crentes, não é errado dizer isso, tá, irmão? Não é errado. Eu amo a minha igreja. Eu amo o meu local de culto. Não é errado. Mas a pergunta é, você ainda ama Deus? Pastor, eu amo de boca. Jesus disse, muitos me servem de lábios, mas o coração está longe de mim. Então, servir a Deus não é com aquilo que tu fala, é com aquilo que você sente. E a pergunta nesta noite é a seguinte, não é o que Deus sente por você que vai manter esse relacionamento. Porque o que Deus sente por você, você já sabe. É o que você sente por Deus que vai fazer com que esse relacionamento mantenha-se. Deus em você e você em Deus. Jesus disse que tem que ter esse relacionamento. Está em João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiveres em mim, eu e você, e as minhas palavras estiveres em vós, ou seja, relacionamento, comunhão, pedireis tudo o que quiseres em meu nome, e meu Pai que está no céu vos concederá. Tem que haver um relacionamento. E só se mantém relacionamento através de sentimento. Não é o que Deus te dá. Não é o que Deus faz por você, é o que você sente por Ele. Quer ver uma coisa? Jesus disse, em Lucas capítulo 7, Jesus disse para os fariseus, falando acerca de João, Jesus olhou para eles e disse assim, se vocês vissem
Se vocês observaram o que eu fiz no meio de vós, o que eu realizei no meio de vós, e ainda assim, com tantos milagres, vocês não creram. Vocês endureceram o coração. Os fariseus endureciam o coração concernente àquilo que Jesus fazia. Tinham conhecimento, mas o coração, que é o sentimento, estava endurecido para com Deus, para com a verdade. Porque a verdade não é aquilo que eu acho que é verdade. É aquilo que de fato é verdade, que está escrito nas Escrituras. Não é aquilo que eu acho que Deus é o que Deus é que prevalece. Não é o meu achismo, é o que a palavra diz, aquilo que Deus é. Deus não compactua com o erro, Deus é santo, Deus é poderoso e ponto final. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia determina, o que está escrito que tem que prevalecer. Então, olha que coisa interessante, não é o que eu vejo que vai fazer eu manter esse relacionamento, porque eles viam Jesus operar, eles viam Jesus realizar milagres, tanto que está em Lucas capítulo 10. Jesus diz assim: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, porque se em Tiro e em Sidom, que são cidades gentias, se nelas fossem feitos os milagres que em vós eu realizeis, eles teriam se arrependido, haviam se colocado o pano de saco e deitariam em cinzas. Mas vocês viram tudo o que eu fiz e não se arrependeram. Ou seja, tem gente que vai ver Deus agir, vai ver Deus fazer, mas não vai se arrepender, porque arrependimento não vem pelo que eu vejo, arrependimento vem pelo que eu sinto. Então, muita gente vai continuar fazendo a mesma coisa. As mãos produzirão as mesmas coisas que outrora para Deus, continuarão servindo Santa Ceia, continuarão evangelizando, continuarão pregando, continuarão cantando, mas a pergunta é: eu sou o mesmo? Eu continuo sentindo o que eu sentia por Deus? Ou a iniquidade esfriou o que eu sentia? O ofício que eu realizo é o mesmo, mas a pergunta é: o sentimento que me fez entregar a minha vida para Deus, desde o dia que eu me entreguei, é o mesmo? Ou esse sentimento foi sucumbido pela iniquidade e pelos prazeres desse mundo? Então, fica aqui nesta primeira live. Jesus está falando acerca de um sinal para nós. Amanhã eu vou falar dos sinais para o mundo. Vou falar acerca do que está acontecendo no cenário atual. Mas fica um sinal para dentro da igreja: o amor se esfriando. E se o amor se esfria, uma pergunta que não cala, dita por Cristo em Lucas 18, no final do texto: quando eu voltar, eu acharei fé na terra? É uma pergunta que permeia até os dias atuais. Eita! Servo de Deus, como está a tua fé? Servo de Deus, como está o sentimento que você tem por Deus? Parece antiquado, né, o que eu estou pregando aqui agora. Sabe por quê? As pessoas estão acostumadas a ouvir sobre carro, a ouvir sobre casa, a ouvir sobre algo de imediatismo que vai aliviar o que ela está sentindo, que é uma palavra de autoajuda. Mas essa palavra aqui é para te ajudar. Essa palavra aqui é para te levantar. Como está a tua vida? Se a trombeta soasse agora, com todos esses anos que você tem de crente, você subiria ou você ficaria? Uma pergunta que você tem que fazer para você. Jesus fez uma pergunta para nós: quando eu voltar, acharei fé na terra? A pergunta é que paira aí dentro de cada um de nós que está nessa live. Será que Jesus acha fé em mim? A fé que está em mim é necessária para eu ouvir o som da trombeta e subir? A fé que está em mim é necessária que, se eu morrer agora, eu vou para o céu? Há uma pergunta que não quer calar. Jesus está nos alertando nesta noite. Deus me fez sair da onde eu estava, acabei de pregar para fazer essa live. E olha que no tempo que eu estou aqui agora falando, eu tenho um tempo reduzido para dissecar o assunto. Mas esses dois textos é muito claro que Jesus está falando para a igreja. Fé e amor é o que eu preciso. Paulo está próximo da morte. Paulo está próximo de partir, de ser decapitado. Ele abre a boca e diz: já estou posto por oferta de libação. A minha hora já está sendo chegada. Ele disse: combati o bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé. Da onde veio essa fé que Paulo guardou? De
Deus. O importante não é terminar com aquilo que eu conquistei. O mais importante é eu terminar com aquilo que Deus me deu, com aquilo que Deus me entregou. Por isso que João vai abrir a boca no livro do Apocalipse e vai dizer: guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Ele vai escrever o que Jesus disse a ele: guarda o que tens. O que é que você tem? Guarda teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Guarda a tua fé, porque essa fé o Senhor te entregou um dia. Guarda a tua língua, de não proferir palavras ruins contra o teu próximo. Guarda os teus passos quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Guarda a tua coroa, para que ninguém a roube. Jesus está nos ensinando que existem coisas que Ele deu, o amor Ele derramou e a fé Ele te entregou. Então, preserve esse amor que Ele te deu e preserve o amor de Deus dentro do seu coração e esta fé. E eu vim nesta live hoje dizer para você que eu estou extremamente feliz e maravilhado, porque eu sirvo a Deus há 24 anos. 24 anos eu estou servindo ao Senhor. E eu amei tanto estudar a palavra, amei tanto estudar a Bíblia, que eu passei, logo no meu primeiro ano de conversão, eu já entrei dentro do seminário. Fiz o básico, meu básico teve 24 matérias. Hoje os básicos têm 12 matérias. Mas na minha época, só o meu básico de teologia, ele tinha 24 matérias. Depois fiz o médio e, por conseguinte, terminei o bacharel em escatologia em 4 anos. Me formei para a glória de Deus e logo após esses 4 anos eu passei a amar a escatologia. Passei a me dedicar direto, tanto que meu livro de cabeceira é Escatologia Bíblica. Eu amo. E nesses anos que se sucederam, eu comecei a pregar muita escatologia bíblica e as pessoas acabaram me conhecendo no Brasil como pregador da escatologia, da mensagem das últimas horas. E você fica observando o trovão pregar, só que eu olho para o altar e, infelizmente, no altar da igreja, a gente tem um tempo e a gente tem que obedecer esse tempo porque é uma liturgia. E dentro da liturgia do culto existe um tempo determinado para o pregador pregar. Eu fico feliz quando alguns pastores que me dão oportunidade para pregar dizem assim: pastor, prega aí. Prega aí, pastor. Prega aí uma hora e meia, 2 horas. Prega aí. E eu fico feliz, porque eu tenho mais tempo para pregar. Eu fico feliz para pregar. Só que em alguns lugares não dá, o tempo é curto e a gente tem que respeitar. Aqui mesmo, onde eu estou pregando na IEC, na Igreja do Evangelho Quadrangular, o povo já está acostumado a o culto terminar naquele horário. Existe a ordem, existe a decência. O povo está acostumado a esse horário e a gente respeita. Às vezes, eu prego aqui mesmo na IEG. Eu preguei à tarde, o pastor Flamarião disse: Trovão, você vai pregar, você tem 20 minutos para pregar no culto da tarde, porque o culto da tarde são apenas de 1 hora. 20 minutos eu preguei. Agora à noite, preguei 1 hora e 10 minutos. Preguei, entreguei o microfone. Existem lugares que a gente prega 3 horas. Às vezes eu estou pregando lá em Fortaleza, na vigília, já preguei 3 horas e meia. Mas existem alguns assuntos que não dão para se falar em 3 horas e meia. Por exemplo, o assunto que eu estou tratando aqui, da escatologia bíblica, é muito abrangente. E por mais que você tente dissecar o assunto, você não consegue, porque é muito amplo. E Deus me deu a oportunidade de eu realizar um sonho pessoal. As pessoas queriam ouvir da minha boca: pastor, por que o senhor não faz algo mais profundo? Por que o senhor não prega, ensina nesse texto com mais profundidade? E eu dizia para aquelas pessoas: não dá. Não consigo falar com mais profundidade para se dissecar um texto no original. O que quer dizer aquele texto no grego, por exemplo? Você tem uma Bíblia escrita em português, mas ela é apenas uma tradução, porque os originais dela vêm do grego. Então a língua a etimológica é o grego. Então se traduziu, foi traduzida por um padre chamado João Ferreira de Almeida, e nós temos em nossa mão uma cópia. Mas existem palavras que estão no original, que em alguns casos eles tentam aproximar a melhor tradução para o português daquilo que está no original. Por isso que nós temos aí várias Bíblias hoje
nas editoras, revista e corrigida, revista e atualizada, revista e revisada, justamente para trazer uma melhor tradução que chegue mais próximo dos originais da Bíblia. Então, no estudo a gente consegue fazer isso. No estudo mais minucioso a gente consegue fazer isso. E Deus me deu a honra, Deus me deu a oportunidade de colocar esse sonho meu de ensinar a escatologia com mais propriedade, com mais profundidade, eu ensinar a escatologia. E eu fiquei dormindo por muitas vezes, dormia 3, 4 horas da manhã. Às vezes minha esposa ia na sala, estava lá eu estudando os meus livros de cabeceira, relendo, lendo, vendo outros pregadores, vendo outros escritores, lendo, vendo a visão deles, vendo como eles abordavam os finais dos tempos. E eu comecei a estudar muito para trazer para os irmãos um conteúdo de maior qualidade. E Deus me deu a oportunidade de trazer aí um dos melhores cursos de escatologia bíblica do Brasil, sem dúvida, porque a forma que Deus me deu para ensinar foi uma forma peculiar, uma forma particular que Deus me deu para me colocar nesse curso. Esse curso foi movido debaixo de muita oração, e eu disse ao Senhor que as pessoas que adquirissem esse curso pudessem de fato ser extremamente agraciadas com o conhecimento. E eu tenho certeza que quando você pegar este curso e começar a estudá-lo por módulos, serão 11 módulos que você vai estar estudando comigo, com o pastor Júnior Trovão, e com a participação de um homem que eu amo, que eu admiro, que é um mestre da escatologia, o reverendo Napoleão Falcão. Ele gravou boa parte também desse curso comigo, eu e ele, e ficou extraordinário. Chegou parte do curso que eu tive que segurar um pouco, porque a presença de Deus era muito forte, e eu tive que segurar um pouco aquele momento, aquele ímpeto, e eu posso dizer para você que ficou diferente. Ficou diferente em que sentido? Porque eu não estou aqui criticando ninguém, cada um tem uma maneira de ensinar, mas se você vai ver no curso, quando você adquiri-lo, você vai ver que eu não fiquei, sabe, paulatino, né? Bem devagarinho, embora você está ouvindo aqueles cursos e te dá sono. Não, eu peguei ali entre a primeira e a segunda marcha e a terceira e foi bom. Não é uma pregação, é um ensino, mas eu tenho certeza que você não vai sentir sono. Eu tenho certeza que você vai chegar no final e vai dizer, poxa, pastor, que benção, que bom estudar escatologia com o Senhor. E interessante, é uma escatologia não complicada. É uma escatologia que se o mestre que estiver vendo eu falando sobre a escatologia vai compreender, e o leigo também vai compreender a escatologia bíblica. Pastor, quem é que tem que estudar a escatologia bíblica? Os estudiosos e também os esforçados. Porque quando você se esforça, você aprende. E para mim vai ser um imenso prazer, uma imensa satisfação um dia eu estar no altar, ou então ouvir uma mensagem sua e você dizer, olha, isso aqui eu aprendi naquele curso. Deus abriu meu entendimento. E qual é a graça, qual é o segredo de um curso como esse? É que em cima daquilo que Deus me deu para ensinar, o teu entendimento será aberto e você vai aprender outras coisas. Deus vai te dar revelações em cima daquilo que eu estou ensinando. E como não bastasse apenas o ensinamento bíblico, vem a revelação do texto. Isso é extraordinário, você vai ver por diversas vezes uma revelação muito forte descendo nesse estudo do Apocalipse. O Apocalipse, como você nunca viu, extraordinário. E o mestre, Napoleão Falcão ali, meus irmãos, sem comentário. Napoleão Falcão ensinando, então ele é o mestre e eu sou um aluno, um eterno aprendiz daquele doutor, daquela lenda viva da escatologia. Eu que fui um homem que apenas ficava ouvindo o pastor Napoleão Falcão ensinando os Gideões e as mensagens dele, eu tinha todas elas, e agora eu tenho a oportunidade de sentar ao lado dele e ensinar junto com ele acerca da escatologia bíblica. Então, o que você vai estar adquirindo é algo profissional, quero deixar bem claro, é algo profissional, gravadas com câmeras de alta tecnologia, com captação de áudio de primeira qualidade, com uma das melhores equipes do Brasil. Então, você vai estar aí se utilizando um dos melhores cursos dos últimos anos, é esse curso de escatologia bíblica. Tudo aquilo que eu aprendi durante esses 24 anos,
eu coloquei dentro desse curso e o Senhor agregou muito mais dentro desse curso. Peço a você que olhe aí na descrição dos comentários, na descrição do vídeo, está o link onde você vai poder acessar diretamente, a plataforma da Hotmail e você vai lá dentro adquirir o nosso curso. Então, isso vai ser muito forte e eu quero que o Brasil, irmão, seja abençoado. Eu quero que Deus levante uma geração de pregadores escatológicos. Aí vem aquela questão. Eu sei que tem muita gente que não prega por medo. Tem medo de ser criticado, de estar falando besteira, mas da maneira que Deus me deu para ensinar, as pessoas serão altamente abençoadas. As pessoas serão altamente edificadas. E sabe o que eu quero ver depois? Eu quero ver o seu testemunho. Eu quero ver você contando o testemunho daquilo que Deus deu para mim e compartilhou com você. Lembra do que Deus fez com Moisés? Moisés, eu vou tirar da minha presença que está em você e quero compartilhar com os 70 anciões. Deus deu a mim um conhecimento. Deus me deu a mim uma revelação. E eu estou compartilhando, através de Deus, eu estou compartilhando com você o que Deus me entregou nesses 24 anos. Seja edificado. Seja extremamente abençoado por Deus. Pega aí, compartilha essa live aí. Eu queria que você pegasse essa live e compartilhasse com seus amigos, compartilhasse com as pessoas que estão me ouvindo agora e diga para essas pessoas, vamos se tornar uma geração escatológica. Você não será pego de surpresa. Você vai estar com a lamparina cheia, você vai estar cheio do Espírito Santo e o Senhor, naquele dia, Ele vai encontrar um povo preparado, um povo zeloso de boas obras. Ele vai tirar, não se espante, Deus vai tirar um povo do meio de um outro povo e vai nos conduzir aos céus. Eita glória, vai valer a pena. Tudo aquilo que a gente passou, todo o sofrimento que a gente passou, vai valer a pena, porque primeiro nós passamos pelo processo para viver o propósito. Enquanto nós passamos aqui na igreja, na terra, tudo que nós estamos vivendo é o processo, porque o céu é o propósito. Aqui a gente vive, lá em cima a gente vai morar. Vamos para esse céu. Vamos para lá. Eu quero dizer para você aí do Instagram, compartilhe essa live. Você da minha página, compartilhe essa live. Você do meu canal do YouTube, compartilhe essa live. E você também que não é inscrito, se inscreva aí no meu canal. Esse é um canal que tem edificado muitas vidas, irmãos. Eu louvo a Deus, muitas vidas. E eu quero edificar a sua vida também. Eu quero edificar a sua casa. Deus tem me dado a oportunidade de edificar a sua casa. E tudo que Jesus me deu dentro desse curso, você está falando com um homem com experiência de causa, que vive isso, que vivencia isso. E durante essas 7 lives que eu vou fazer com que você acompanhe o cenário mundial. O que você não conseguiu ver, o que você ainda não viu, eu quero que você veja nesses 7 dias de live. Amanhã, a partir das 10 horas e 30 minutos, 22 horas e 30 minutos, estaremos nesse momento que a gente vai mostrar acerca dessa hora final. Então, pega aí, o link está aí na descrição, está aí no comentário aí, ou então está embaixo do vídeo, nesse link, você já vai entrar aí, entra nessa plataforma aí, venha comigo fazer um dos melhores cursos de escatologia bíblica do Brasil. E eu posso dizer para você que você vai se sentir extremamente satisfeito, feliz, porque isso aí não é um projeto que está apenas no meu coração. É um projeto que está no coração de Deus. Aprenda o que eu vou te falar. Conhecimento, a gente, uma vez que adquire, nunca mais a nossa mente volta ao normal. E eu quero ter o prazer de um dia, você varoa, você varão, você ancião, eu quero que um dia eu possa sentar para te ouvir e ver que você aprendeu a escatologia bíblica e você está pregando com muita propriedade. Talvez estava faltando um curso desse, poderoso, fácil de se compreender e em que você, quando terminar o curso, você já estará apto para pregar a escatologia bíblica. Vem comigo, vamos ser edificados. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Compartilhe essa live com todas as pessoas que você puder, nos grupos de WhatsApp, de Telegram. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder
e diga para elas, Pastor Trovão agora, enfim, ele lançou o curso dele, enfim, a gente vai poder aprender uma escatologia clara, objetiva, poderosa e simples de compreender. Vem comigo, vamos emergir nesses dias de escatologia, porque Deus vai edificar a nossa fé. Muito obrigado.